Então hoje nós vamos abordar o capítulo Caracteres dos Milagres, que está no livro A Gênese, né? Vamos ver aqui a introdução do livro Comentários de Emmanuel, Mateus 9:37. Fala e escreve, age e trabalha, quanto possível pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. Diante da sombra não adianta ligar o fio na tomada sem força, nem pedir luz em candeia morta. Então vamos ver aqui algumas observações desse texto, trazido por Emmanuel. Então aqui quando ele coloca fala, escreve, age e trabalha, ele se refere a todas as atividades aonde fisicamente nós interagimos aqui na Terra. E aí ele diz, no entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria, concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. O Espiritismo, diferente de todas as outras propostas religiosas do cristianismo, estabelece como fator principal de divulgação a vivência do que se aprende no Evangelho do Cristo na nossa maneira de agir, pensar, de interagir na sociedade. E deixando bem claro de que, de fato, os valores espíritas só terão penetrado em nós suficientemente se redundar em fatores de transformação íntima. De que, de fato, a gente esteja se modificando através do conhecimento espírita. E, desse modo, está habilitado o melhor possível na sua divulgação. No final aqui, ele também se refere a um aspecto interessante, quando ele diz, diante da sombra não adianta ligar o fio na tomada sem força. A sombra que Emmanuel aqui se refere, nós podemos entender como sendo a ignorância a respeito da realidade do mundo espiritual, dos reais objetivos da vida humana, e que o Espiritismo esclarece tão bem, mas que é preciso que esses esclarecimentos se tornem fatores de estímulo a mudanças em nós. Porque só assim a gente, de fato, pode ser intermediário da luz ou do esclarecimento para outras pessoas. No final, ele diz na última frase, nem pedir luz em candeia morta. Candeia morta, a que ele se refere ao fato de que, se a gente não estiver fazendo a nossa parte de esforço de transformação, não adianta ficar só pedindo ajuda e intercessão do alto, sem que a gente contribua com a nossa parte. Então, essa introdução aqui, vamos para o nosso tema, Caracteres dos Milagres, que, como nós aprendemos na doutrina espírita, há uma compreensão muito diferente na revelação do Espiritismo sobre os milagres, sobretudo aqueles realizados na Bíblia por Jesus. Há um capítulo que mais adiante a gente vai ainda analisar, que vai tratar justamente dos milagres trazidos à luz do Evangelho. Mas hoje a gente vai abranger de uma forma bem genérica. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável. Por isso mesmo que se realize com exclusão das leis naturais. Se um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui um milagre. Então, a característica popular e mais comum do milagre seria algo que ocorre fora das leis da natureza. E é justamente aí onde o Espiritismo coloca luzes diferenciadas da compreensão cristã tradicional. Porque para o Espiritismo, tudo que rege a vida no mundo material e no mundo espiritual está sob o direcionamento e o controle das leis divinas, que nunca são derrogadas. A questão toda é
a percepção dessas leis quando ocorrências se dão no mundo material e que fogem às leis conhecidas. Quando isso se dá para a maioria das criaturas humanas, houve um milagre. Para os espíritas, não. Aconteceu um fato que precisa se perceber e descobrir quais leis regeram aquele fato. Isso é importante a gente salientar, porque a base da fé racional e segura que o Espiritismo nos propõe está assentado na perfeição e perenidade dessas leis. Se houvesse circunstância onde as leis de Deus pudessem ser alteradas, se perderia completamente a estabilidade dessa confiança que a espiritualidade propõe no Espiritismo. Agora vai dizer um evangelho que Deus não faz milagre, que seja a confusão que se arruma. Verdade. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Mas como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservado para o maravilhoso. Então, o que se dá? A ciência humana, trabalhando propriamente em uma vertente materialista, deixou de lado uma série de fatos, principalmente aquelas ocorrências que no lado religioso se pôs como milagre, e não cuidou delas. É justamente essa parte que é objeto de esclarecimento através das leis espirituais da vida. Leis essas que são cuidadas, reveladas e tratadas pelo Espiritismo. Demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material, o Espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais os que dele haviam saído, porque, como os outros, também tais efeitos se acham sujeitos às leis. Então, começa aqui nós sendo lembrados desse fato que é muito importante. Qual é? Na visão espírita, o elemento espiritual intervém, age, atua no meio físico também, que diz assim, é uma das forças vivas da natureza, força incessantemente que atua em concorrência com a força material. Então, a partir daí, a gente é chamado à conscientização de que há uma série de ocorrências no mundo material que se dão pela incursão ou intervenção do mundo espiritual. Uma delas que nós podemos nos lembrar aqui, e que é a básica de todas, é o próprio processo de reencarnação. A reencarnação que possibilita um espírito retornar à vida no corpo físico, ela se dá por uma intromissão do mundo espiritual no mundo material. Intromissão essa que tem, inclusive, certos aspectos de constatação física. Porque, cientificamente, dentro das leis trabalhadas na química, na física, um quanto de energia se dividindo, ele se parte em duas partes, mantendo uma divisão energética proporcional à divisão que houve. Se a gente tiver uma caneta e partir ela em várias partes, cada parte dela será menor do que a parte que compôs o todo. Só que isso não acontece na reencarnação, né? Na reencarnação, a célula ovo se parte em duas e mantém a mesma quantidade energética da primeira parte, que se parte em 4 e mantém o mesmo código de energia que mais adiante possibilita o desenvolvimento em um corpo humano. Materialmente se falando, isso era para ser impossível. Era para, na medida que uma célula se partisse, ela dividisse
a quantidade energética dela, de tal maneira que quando se partisse muito, acabou-se. Mas o que se dá durante a gestação, que é o processo inicial da reencarnação? As células se multiplicam e aumenta a energia dela. De onde vem essa energia? E depois, mesmo quando a mãe dá à luz, continua a multiplicação de células na medida que o corpo se desenvolve e elas não perdem a quantidade de energia dela. É o que aí a gente chama no Espiritismo de energia vital. Essa energia que vem do cosmos, que o Espírito traz desde o início da sua reencarnação e que evidencia essa participação constante do mundo espiritual no mundo material. Então, se dá desde o nascimento, se dá depois pelas ideias que os gênios da ciência se conectaram via intuição, ou até mesmo em outros aspectos da mediunidade que nós estudamos, e que quando olha o mundo espiritual vai intervindo no mundo físico constantemente. Que há um trabalho aí de parceria dos dois mundos. O Espiritismo vem fazer o que cada ciência fez no seu advento: revelar novas leis, explicar os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. E isto é, dizem o em que consiste o sobrenatural. Então, a doutrina espírita, que abrange seus três aspectos, ciência, filosofia e religião, no aspecto científico, vem revelar essas novas leis. Através de quê? Da mediunidade. Da ponte que há entre o mundo físico e o mundo espiritual. E a partir dela, a compreensão dos fenômenos que se prendem à existência dos espíritos. A questão toda é essa, que tirado essa intervenção do mundo espiritual no mundo físico, aí nós teríamos o que a religião tradicional sempre coloca: muitos milagres. Uma série de fatos e acontecimentos que, se não houvesse um mundo espiritual que intervém no mundo físico, nós não encontraríamos explicações. E seria uma coisa sobrenatural. A própria reencarnação, como citamos, seria um fato sobrenatural. Como é que pode uma criança nascer? Se desenvolver do nada, a princípio, ou de uma simples célula se transformar num ser humano de 1,70 m, de 1,80 m, pesando 70 quilos ou mais. O espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre, ao passo que o corpo é simples acessório, sujeito à destruição. Sua existência é tão natural depois como durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo ao princípio material. Nós colocamos esse texto em destaque por aquilo que nós aprendemos reiteradas vezes nas palestras, nos estudos espíritas, de que o espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo, é o ser principal. A questão toda que a gente sempre coloca e frisa aqui é porque a concepção tradicional que nós recebemos desde outras encarnações, inclusive ainda na encarnação atual, é de que o corpo é o mais importante. Porque sem o corpo, diz o mundo materialista, você não é nada. Morreu o corpo, morreu a alma. Isso na visão puramente materialista, a qual nós participamos durante milênios. Agora o Espiritismo tem que fazer um trabalho de dimitização de tudo isso. E por isso é imprescindível, como a gente citou Emmanuel aqui, o esforço de vivência, de assimilação, de mudança de atitudes e comportamento, agora em consonância com os fatores espirituais, para que eles ganhem peso no psiquismo nosso. Porque o psiquismo nosso, tradicionalmente falando, é materialista. É aquele que acredita que, puxa, e o corpo?
E sobretudo quando se dá as chamadas tragédias coletivas, onde crianças, jovens e idosos falecem, e que quando não se tem a concepção de que a vida verdadeira não sofreu interrupção nenhuma, que as pessoas olham os corpos mortos em um desastre e dizem, como se permitiu isso? Ocorreu o quê? Em termos reais. Em termos reais e permanentes, nada. Espíritos que temporariamente estavam usando um corpo grosseiro, uma roupa grosseira, abandonaram. Mas em essência a vida continua a mesma. Em termos de mente, consciência, sentimento e emoção. O que houve foi largar a parte material sempre renovável, né? Tanto quanto as folhas secas de uma árvore que cai para outras folhas verdes nascerem, e no processo de renovação constante. Então, outra frase aqui que é importante nós salientarmos é quando diz: sua existência, a existência do Espírito, é tão natural depois como durante a encarnação. Tudo aquilo que impregna as nossas atitudes, o nosso pensamento, o que a gente sente durante a nossa encarnação, são atividades e fatores do nosso espírito, essencialmente. Do corpo são só os fenômenos orgânicos, a necessidade do alimento físico, dos processos internos que o organismo faz, de extrair a energia dos alimentos físicos. Às vezes a gente se pega até achando estranho, quando está numa perspectiva espiritual mais profunda, do fato de a gente jogar para dentro da gente coisas sólidas, né? Que depois são colocadas fora. É um processo que parece assim tão rasteiro, fácil os valores espirituais, que é impressionante como a gente, ao longo do tempo, se enganou tanto se identificando com o corpo. Porque o corpo realmente, em termos de percepção, é um objeto estranho ao espírito. Porque a essência do espírito não tem nada a ver com matéria. Usa a matéria, como a gente já ouviu reiteradas vezes, como o corpo usa uma roupa, a qual de maneira nenhuma a gente se identifica com a roupa que usa, né? Sabe que a roupa é só a cobertura, mas quando é em relação ao corpo, a gente acha que é o corpo. Os fenômenos espíritas são produzidos em todos os tempos, mas precisamente porque não podiam ser estudados pelos meios materiais, de que dispõe a ciência vulgar, permaneceram muito mais tempo do que outros no domínio do sobrenatural, donde o Espiritismo agora os tira. Então, o Espiritismo, longe de ter sido uma religião que veio estabelecer bases no maravilhoso, no sobrenatural, ele veio botar abaixo. As pessoas que conhecem pouco o Espiritismo têm a noção contrária, né? Acham que os espíritas, aquele povo que acredita em coisas do outro mundo, né? Em coisas que ninguém explica, que a ciência não explica, coisas sobrenaturais. E aí não tem a menor ideia que o Espiritismo justamente é quem mais dignifica e tira o sobrenatural das coisas, e colocando de uma forma natural tudo submetido a leis controladas por uma harmonia que rege todo o cosmos, né? Quando a gente conhece o Espiritismo é que vê isso, mas aí fora as pessoas acham que os espíritas acreditam em alma do outro mundo. Esse povo parece que não tem juízo, né? Acredita em coisa que ninguém acredita, vê. Ele não tem a menor ideia de que é justamente o contrário. O Espiritismo tira a crença do sobrenatural e bota tudo de uma forma bem simples dentro das leis naturais.
Então, os fenômenos espíritas são produzidos em todos os tempos, que isso é importante também a gente frisar. O Espiritismo surgiu em 1857, com o Livro dos Espíritos, mas os fenômenos e os fatos espíritas são de toda a época da humanidade, porque são pertinentes à mediunidade que não é do Espiritismo, é da criatura humana. Então, desde que o homem começou sua caminhada evolutiva na Terra, havia mediunidade e havia fatos espíritas, levando em conta esses fatos como realidades que eram provenientes de uma realidade fora do campo material, do campo espiritual. Os fenômenos espíritas são as mais das vezes espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia preconcebida da parte das pessoas com quem eles se dão e que, em regra, são as que neles menos pensam. Eu não conto às vezes que pessoas que acompanham o programa Espiritismo em Marcha na Rádio Liberdade comigo nos domingos, pessoas católicas e algumas que nem se identificam como religiosas, de relatarem fatos mediúnicos espirituais em casa, no encontro com parentes, no sonho através do desdobramento, evidenciando características que para nós que estudamos o Espiritismo são fatos espíritas incontestáveis e que quando nós damos a explicação, a pessoa nota pela lógica da explicação espírita que não podia ser de outra forma, que aquilo realmente ocorreu. E vejam, pessoas que não têm a menor ideia daquilo que nós estudamos no Espiritismo, o que vem evidenciar uma prova mais autêntica ainda da realidade deles. Porque quando, por exemplo, um espírita tem um desdobramento, tem um encontro com um parente, ou um ente querido que está no mundo espiritual, isso dito para as pessoas que não conhecem o Espiritismo, facilmente essas pessoas dizem, também esse pessoal só vive botando essas coisas na cabeça, né? E depois sonha achando que estão se encontrando com as almas queridas do outro lado, isso é tudo da cabeça deles. E quando é alguém que não leu nada, é católico, ou é de uma religião que nem aceita essa história de alma do outro mundo, e vem falar dos seus sonhos com as características de desdobramento. E aí é que a gente vê o quanto de autenticidade tem. Vamos ver mesmo, né? De fato, né? As pessoas têm fenômenos mediúnicos de visão, né? Porque ocorrem os reencontros espontâneos pelo desdobramento, independente de compreensão religiosa da pessoa. E, sobretudo, pela espontaneidade que o fenômeno exige. É o que faz com que, por exemplo, alguns espíritas que têm parentes desencarnados que gostariam muito de sonhar com eles, não sonham. Porque o fenômeno exige espontaneidade absoluta, ausência de qualquer nível de ansiedade, de desejo de querer encontrar o outro. Porque quando a pessoa quer, não consegue. Eu me lembro quando até a minha esposa faleceu e que o que eu mais queria era encontrar em um sonho. Aí não encontra não. E aí depois de uns 6 meses, quando eu fui deitar sem ter a menor ideia disso acontecer, aí acontece. E aí a gente constata como é imprescindível a espontaneidade, né, e a ausência de ansiedade, porque gera uma espécie de bloqueio. Quem estuda psicologia diria no nosso inconsciente. É como se fosse assim, aquilo que a gente quer muito conscientemente, dentro da gente algo diz, você não vai ter, e é a gente mesmo que fica colocando os bloqueios. Quando a gente consegue estar num nível de tranquilidade verdadeira e espontânea, aí não tem bloqueio. Mas se você quer,
É muito fácil você gerar bloqueio. Inclusive, não é um dos outros motivos que quem quer ganhar muito em loteria nunca ganha, né? Sonha ganhando e não ganha, né? Porque quer conscientemente. Lá dentro dela algo diz assim, você não merece. E você não vai ter, não. É isso. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis. Porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Então aqui tem alguns dados muito importantes de nós refletirmos. Primeiro, a intervenção de inteligências ocultas, dos espíritos desencarnados. Nos fenômenos espíritas não os tornam mais milagrosos do que todos os outros devido a agentes invisíveis. Outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza. E então a doutrina espírita nos leva a conscientizar-se de que a existência do mundo espiritual, das individualidades das pessoas que conviveram conosco em termos espirituais, é para ser visto como uma coisa natural, como uma das forças da natureza, que atua inclusive no mundo físico, né? Provocando situações às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis. As intervenções dos espíritos são constantes. Como a gente estava há pouco falando aqui sobre, por exemplo, os problemas ligados à depressão. Constantemente tem interferências espirituais junto ao problema de ordem psíquica, que não deixa de necessitar de uma terapêutica médica, mas não deixa de também ser imprescindível uma terapêutica espírita, porque as duas coisas estão envolvidas. Às vezes até mesmo em acidentes. Nós temos o conhecimento pela leitura dos livros espíritas, né? Aquele livro que eu já citei aqui mais de uma vez, quando falo sobre isso eu lembro, Painéis da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Não sei se algum de vocês aqui leu esse livro. Painéis da Obsessão, que é a história de um personagem chamado Argos, que é um personagem que é um jovem, no começo do capítulo está noivo, prestes a se casar, quando descobre que está com tuberculose. E a tuberculose exige, naquela época, anos 40, 50, era imprescindível extirpar um dos pulmões. Numa operação, se hoje complicada, imagine nos anos 40, 50. E nesse processo, inclusive, quando a gente lê o livro, entende como nas situações críticas da nossa vida, os espíritos que nos acompanham analisam até que ponto o roteiro encarnatório nosso é conveniente continuar ou não. Porque na situação desse personagem mesmo, espíritos que haviam tutelado a reencarnação dele, e estavam analisando a situação dele, se seria conveniente ele desencarnar mesmo na operação ou não. E face às interferências positivas predominar, dão a ele uma sobrevida, que dependeria de como ele iria se conduzir. Dependendo de como ele se conduzisse, a ajuda poderia durar 10, 20, 30 anos, mas que já seria uma sobrevida face às provas que ele tinha de passar. Mas eu me referi a esse fato, não foi por isso exatamente. Foi pelo fato de que quando ele está saindo do hospital, o livro analisa outros pacientes que estão saindo do hospital. E um carro de uma certa família que ia pegar um paciente lá. E que quando bota esse paciente no carro,
há uma intervenção espiritual obsessiva que leva o motorista a um acidente, onde morrem as pessoas dentro do carro. E analisam como se dá interferência, como é provocado o fenômeno que o motorista se assusta. E aí desvia o carro de uma forma indevida e vem a capotar o carro. Então está nesse livro, Painéis da Obsessão. Quem quiser, a gente tem esse livro no Bezerra de Menezes, também. É um livro da mediunidade de Valdo Franco. Bem interessante. Então, voltando aqui ao texto, esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza. Então, a gente tem que saber o seguinte, do mesmo modo que aqui no campo material, uma pessoa contrata, por exemplo, um pistoleiro para matar alguém, e muitas vezes mata, no mundo espiritual, há os contratos com espíritos criminosos, e que envolve-se em situações como essa que a gente havia citado. A questão é que o Espiritismo nos ajuda a entender todo esse campo de atuação do mundo espiritual como uma força da natureza, como são também aqueles ligados às coisas físicas. Não é porque é espiritual que é sobrenatural. É espiritual e está submetido às leis da natureza espiritual, como todas as outras coisas. Não sendo necessários milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque sendo como são, perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que ainda não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. A questão é essa, que ao nos mostrar de forma convicta a atuação, a estabilidade das leis divinas, o Espiritismo, ao mesmo tempo que tirou a necessidade de fenomenologia ou de milagres para a crença no espiritual, ao mesmo tempo em que tirou, colocou no lugar algo muito mais imprescindível: a certeza da perenidade e atuação dessas leis divinas. Então, o espírito ele é chamado a ter convicções e certeza do mundo espiritual pela certeza de como essas leis funcionam e são estáveis, que não tem abertura de exceções. Quando aqui na Terra acontece algo que a gente não consegue explicar de imediato, não significará que foi um milagre, mas que houve algo que é preciso analisar para entender as leis que por trás possibilitaram aquilo acontecer. Essa é a grande diferença. Que a grande maioria das pessoas, por ignorância, né? Tudo atribui a um milagre divino. Né? Quanto aquele menininho que atravessou uma coisa de churrasco no espírito. Milagre. A gente sabe que ali não tem nada a ver de milagre, mas as pessoas usam isso para impressionar a outras pessoas. Né? A própria intervenção do mundo espiritual, quando ocorre com pessoas que não sabem o que é o espiritismo, sempre é traduzido por ou milagre ou sobrenatural. Até os fenômenos que, vez ou outra, ocorre de uma casa mal assombrada, é um fenômeno de materialização. Aí, aconteceu uma coisa sobrenatural. E aí, quando se for um espírito que for analisado, não foi um sobrenatural, não. É um fato que ocorreu submetido a leis que a gente estuda e sabe as possibilidades para que isso ocorra. Principalmente assim, tem um pessoal lá próximo de mim que são evangélicos e um deles lá teve câncer. Aí não sei o que, eu sei que ela ficou boa, né? Foi Deus obrou milagre, não sei o que, porque a igreja, não sei o que.
falta de conhecimento, né? Atribuindo essas coisas tão comum a todos, né? Aqui a questão é essa, que para as pessoas que realmente são ignorantes da realidade espiritual, para a religião ter alguma base para elas, elas precisam do milagroso. Exatamente. Porque acaba se tornando uma dependência. Se não houver o milagroso, para elas não tem razão religiosa. Aí, como a doutrina espírita não só nos ajuda a entender o fenômeno, mas como ajuda a entender as pessoas que pensam de forma diferente, a gente entende, né? Porque que as pessoas têm essa necessidade, mesmo sabendo que a necessidade é utópica, é em cima de uma ilusão. O Espiritismo considera de um ponto mais elevado a religião cristã. Dá-lhe base mais sólida do que a dos milagres, as imutáveis leis de Deus, a que obedecem assim o princípio espiritual como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, pois que o tempo e a ciência virão sancioná-la. Então aí é colocado de forma bem taxativa o entendimento e a compreensão do Espiritismo sobre isso. A solidez da fé ou da crença ou do conhecimento da própria revelação espírita é na base do fundamento da imutabilidade das leis de Deus. É pelo fato dessas leis serem imutáveis. Se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres incessantemente sob as nossas vistas. Aspiramo-los no ar e calcamo-los aos pés, porque tudo então é milagre na natureza. Então, nesse final, que esse é o último slide que nós vamos analisar, se for usado a palavra milagre na acepção etimológica, que é de uma coisa admirável, podemos e devemos até considerar as próprias manifestações da natureza que nos cerca, né? Desde estarmos num planeta suspenso no ar, aonde os avanços da astronomia nos deram absoluta certeza disso, não nos sentimos de cabeça para baixo quando anoitece nem quando amanhece, mas sabemos que estamos num globo que gira, só que ninguém percebe pelo seu tamanho, e uma série de outros fenômenos que diríamos serem admiráveis, verdadeiros milagres, né? As leis que regem os cosmos, a rotação, o tempo exato em que a Terra gira ao redor do Sol, o tempo exato, sem haver erro nenhum, é algo milagroso no sentido em que a palavra se dá. Mas, na verdade, é esse o sentido que o Espiritismo nos traduz para a palavra milagre. Há um capítulo mais adiante que vai tratar dos milagres nesse sentido etimológico atribuído à palavra realizado por Jesus. E a compreensão espírita de como Jesus atuava através do magnetismo e das leis dos fluidos para realizar os chamados milagres, que nada mais era do que o resultado do conhecimento profundo que o Cristo tinha sobre a manipulação dessas leis e a utilização delas. Então, esse é o último slide. Alguém tem alguma dúvida ou pergunta? Se não, está chegando o momento de nós irmos para a prece. Então, o próximo capítulo vai ser sobre fluidos. Acho que ainda tem um capítulo sobre fluidos. Tem um capítulo sobre, para depois entrar em milagres, justamente porque, deixa eu ver aqui, viu? A gente viu caracteres dos milagres, os fluidos é o próximo. Justamente porque o conhecimento dessas leis dos fluidos
vai ter a ver com o capítulo seguinte, que vai ser os milagres. O capítulo, depois do capítulo os frutos, vai ser os milagres do Evangelho, que justamente exige a gente já ter analisado a questão dos frutos. Pela manipulação dos frutos acontece o sermão, né? Exatamente. Vamos para a prece então, né?